Oi, gente, boa noite. Bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Depende da hora que vocês forem ver o vídeo, né? Como é que foi o final de semana de vocês? Tá tudo bem com vocês? Correu tudo em paz? Como é que tá as coisas? Como é que vai a família? Como é que vai tudo, gente? Comigo aqui, graças a Deus, tá tudo bem. E espero que com vocês também estejam tudo na paz de Deus, tá certo? Gente, o vídeo de hoje é sobre uma questão que eu acho que todo mundo passa por ela. Todo mundo tem medo. Medo. Eu tenho um medo de um certo medo de alguma coisa. Não é pavor, não é aquele medo que me deixa apavorada, que me trava, que me paralisa, que não me deixa tomar uma atitude, não é isso. Mas é medo. Eu tenho aquele medo, assim, de chegar perto de certos insetos. E eu tenho, sim, não vou negar, né? E eu acho que todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Pavor de alguma coisa, né? Então, e tem coisas que me deixam assim. Que eu tenho mais medo. Tem bicho que me deixa com mais medo. Tem outros que o medo é menos. Então, eu vou começar. E depois eu quero que vocês comentem aí nos comentários embaixo qual é o tipo de bicho que vocês têm medo, qual é o tipo de inseto que vocês têm medo, do que vocês têm medo, se é medo normal ou se é um medo que paralisa. Né? Tem gente que tem medo de fantasma que fica paralisado. Eu já não tenho medo assim de paralisar, não. Eu tenho medo, mas não de paralisar. E também não tenho aquele medo de ficar apavorada, não. Mas tem gente que tem medo até de ver filme de terror, de tanto medo que tem, né? Eu já não sou assim, não. E tem gente que tem medo de porco, galinha, tem todo tipo as pessoas têm, várias pessoas que têm todo tipo de medo de várias coisas, né? Eu tenho umas coisas que me dá medo, mas eu enfrento. Vou lá e enfrento. Se tiver que enfrentar, eu enfrento. Então, uma delas, a primeira é abelha. Eu tenho medo de abelha. Uma vez eu estava no interior e o rapaz da contagem da água foi tirar. O rapaz do Sabesp foi tirar. Foi tirar a conta da água, né? Me entregar a conta da água. E ele estava do lado do registro da água. E a gente lá, onde eu tenho a casinha no interior, é muita área rural. E vinha um enxame de abelha. O homem ficou apavorado, baixa, mandando baixar. Baixa, senhora, baixa. E eu baixei, ele baixou também do outro lado, que ele estava do lado do portão, ele do lado de fora e eu do lado de dentro. Eu baixei, ele baixou também e elas passaram por cima da nossa cabeça, assim, foram embora. Ele tem pavor, ele falou de abelha. Eu tenho medo também. Não é um pavor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo, não é de uma morder, é porque eu tenho medo de vir aquele monte em cima, sabe? Eu tenho medo. Outra coisa que eu tenho medo é de cobra. Gente, eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de cobra. E aonde eu vou morar, tem cobra. A minha casa no interior tem cobra. Na minha casa não, mas em volta, porque é mato, em volta da minha casa deve ter cobra sim. A gente viu uma quando a gente estava construindo, pequena, mas eu tenho certeza que ali tem cobra, porque tem muito cupim, muito mato. Então eu acredito que tenha cobra ali. Mas elas não chegaram até a minha porta não, graças a Deus. Mas uma vez eu estava na casa de uma amiga minha no interior, conversando com ela. Era uma tardezinha, um domingo à tardezinha. E a gente tava conversando e aí a gente viu uma cobra, e grande, no quintal dela. E ela cria galinha e as galinhas estavam com pintinho. E a cobra ia pro ninho para comer os pintinhos. E ela falou, gritava, Rosa, mata, mata, porque ela tem pavor, pavor. E eu, mesmo com medo, peguei um pau e coloquei a cobra para correr, né? Batendo na cobra assim, a cobra foi embora. Não cheguei a matar não, porque eu fiquei com medo. Mas bati nela assim, ela foi embora. Sumiu. Mas eu tenho medo de cobra. Tenho pavor de cobra, assim. Pavor que eu digo assim, gente, entre aspas. Tenho medo dela me picar, me morder. Eu tenho medo de entrar dentro de casa e se esconder embaixo das coisas. Eu tenho medo, sim, de cobra. Outra coisa que eu tenho medo, muito medo, é de rato. Como eu tenho medo de rato, gente. Porque eles fazem um escarcéu. Eles correm em volta de você. Eles se enfiam dentro de guarda-roupa.
eles fazem o maior furdunço. Tenho medo de rato, tenho sim. E uma vez, um pulou em mim, eu fui abrir a porta a gaveta do guarda-roupa pra me trocar e ele pulou em mim. E depois desse dia aí piorou mais ainda o medo. Outra coisa que eu tenho medo é escorpião. Eu tenho medo de escorpião. E aonde eu vou morar também tem escorpião. Eu já matei escorpião na minha casinha lá. Deixa eu tomar um pouco d'água, gente. Tô com a sede e meu intestino tá ressecado. Preciso tomar água. Nem que seja um pouquinho de vez em quando. E aí o que acontece? Lá no interior, uma vez a gente foi de férias, eu e meu esposo. Vou contar esse caso pra vocês. E aí a gente tava deitado, tava um calor, e a gente colocou um colchão assim no chão na cozinha, a gente tava deitado, vendo televisão, e a gente era de tardezinha. A gente olhou pra cima assim do teto, só tava nós dois, e o escorpião tava andando assim em cima do teto. Gente, eu vi a hora daquele negócio cair em cima de mim e dele. Não sei como não caiu, o escorpião era grandão, viu? Aí ele levantou e matou. Mas no banheiro, às vezes eu acho, né? Minha filha, quando vai pra lá de férias, minhas filhas, quando vão pra lá de férias, já acharam também. Meu marido já foi picado por um. Ele foi puxar a piscina que tava enrolada e ele tava dentro da piscina, da lona da piscina. Mordeu meu marido. Ainda bem que não aconteceu nada, né? Porque ele era miudinho, o escorpião. Mas eu tenho medo de escorpião. Quando eu vou pra lá, eu limpo a casa, limpo tudo, deixo... Nossa, jogo veneno e saio, jogo veneno, fecho a porta e saio, porque se tiver algum aparece. E aí ele sai de onde eles estão escondidos e aí eu mato. Mas eu faço isso, mas eu tenho medo de escorpião. Outra coisa que eu tenho medo, gente, talvez até vocês achem bobeira, mas eu tenho medo, é de andar de moto. Tenho pavor de andar de moto. Uma vez o meu genro me levou de moto pra casa da minha filha. Gente do céu, como eu não vi a hora de chegar na casa da minha filha naquele dia. Quando eu desci da moto, minha filha logo riu. Logo riu e falou pra mim: eita mãe, a senhora tá branca. Porque eu tava mesmo. Mãe, como a senhora tá branca? A senhora tá branca de medo. Eu falei: tô mesmo, porque primeiro que o marido dela anda, né? Ele tem segurança no que ele faz, mas eu não confio, porque eu não ando de moto, nunca andei, né? Só esse dia aí que eu fui com ele, mas... E ele dá risada, porque ele sabe que eu tenho um pavor, né? Ele dá risada. Eu tenho medo de moto. Não é bem... Se tiver que andar, uma necessidade, eu ando. Por isso que eu digo que não é pavor. Mas quando eu falo pavor, é modo de falar, gente. Mas não é pavor que eu tenho. Eu tenho só medo mesmo. Medo de andar de moto. Outra coisa que eu tenho medo e que eu já andei, mas eu não quero andar mais, é de avião. Eu já vim do Recife para São Paulo de avião, faz muitos anos, mas eu não ando mais. Eu até guardei a passagem, porque eu quero mostrar para os meus netos, bisnetos, que um dia eu já andei de avião, né? Porque eu não quero mais andar de avião, não quero. Gente, vocês acreditam que uma noite antes da minha viagem, eu já estava orando e pedindo a Deus que acampasse anjos nas asas do avião, que acampasse anjos do meu lado, que Deus perdoasse os meus pecados, porque eu estava com medo daquele negócio cair e eu morrer. Uma noite antes eu não dormi, ansiosa, e orando e pedindo a Deus que cuidasse de todo mundo que estava no avião e que trouxesse aquele avião em paz até São Paulo. De Recife para São Paulo. Gente, e ele cruzou ali, sabe, o mar na Bahia, ali foi que me deu medo. Quando ele começou, que ele fez uma parada na Bahia, e aí da Bahia para São Paulo, ele passou no meio do mar, assim. Gente, ali foi que me deu medo. Mas graças a Deus, cheguei em paz. Mas tinha um senhor do meu lado, que eu acho que ele estava mais pavoroso do que eu. Tenho medo de andar de avião. Tenho medo de andar de navio, nunca andei, mas também não tenho um pingo de vontade porque tenho pavor do mar. Tenho pavor de andar de avião. Não andarei, nunca na minha vida. Nem que eu tivesse dinheiro à vontade, eu não andaria. Era uma viagem que eu não faria, era de navio. Tenho medo de rio, tenho medo do mar. Amo ir para a beira do mar, olhar tudo, entro na água, mas só assim, até a medida onde eu vejo que não tá... Mas tenho medo daquele mundo de água. Tenho medo daquele mundo de água, tenho medo de rio. Por isso que eu falo pra vocês que não é pavor, é só medo. Porque eu até vou lá, vou pra praia, já fui várias vezes, vou pra praia, entro na água, mas não sou afoita. Não sou afoita, porque eu tenho medo. É muita areia de água.
E eu tenho medo. Eu tenho uma sensação que se esconde algum mistério embaixo daquelas águas, alguma coisa ali, sabe? Tem alguma coisa vivendo ali que puxa você para baixo d'água. Então eu não invado muito com medo. E rio também, quando o rio é muito grande, quando ele é rasinho, que você vê a terra, tudo, ali é riacho, riacho eu não tenho medo. Agora rio mesmo, rio grande eu tenho medo. Eu acho que também tem mistérios ali. Tenho medo de escuro, não durmo no escuro, gente, não durmo no escuro. E em casa eu não durmo no escuro, e quando eu vou pra casa dos meus filhos, tem que ter pelo menos uma luzinha acesa. Quando eu durmo na casa dos meus filhos, tem que ter uma luzinha acesa, porque eu não durmo no escuro. Tenho medo de dormir no escuro. Eu tenho a impressão, quando eu tô no escuro, que tá me sufocando. Tenho medo de viaduto, de passar em cima do viaduto. Passo, mas tenho medo. Talvez seja porque tenha caído muito viaduto por aí, né? E eu já tinha medo. Depois que começou a cair viaduto aqui em São Paulo, eu fiquei com mais medo ainda. Quando eu passo de carro em cima, eu peço a Deus que aquele negócio não despenque, que eu tenho medo. Tenho medo de tempestade, gente. Acho lindo tempestade, como é lindo tempestade. Mas morro de medo de tempestade. Principalmente aquelas tempestades que cai raio. Que cai raio no chão, que clareia o chão, assim, sabe? Eu morro de medo de tempestade. Quando começa a dar aquela ventania, aquela tempestade, se eu puder me enfiar dentro de uma casa, se eu puder correr para casa, eu corro e me escondo. Porque eu tenho medo, eu fico olhando de longe, assim, pela brecha da porta, alguma coisa assim. Mas não sou afoita de ir lá fora, também se tiver raio. Tenho medo de tempestade. Tenho medo de cirurgia. Morro de medo de cirurgia. Tenho medo de ir para médico e chegar e dizer assim, você tem que fazer uma cirurgia. Ufa, Lili. Ai, meu Deus. Acabou com a Dona Rosa. Tenho medo sim, de cirurgia. Tenho medo de extrair dente. Se precisar, já precisou. O ano passado mesmo eu tive que ir no dentista, extrair dente, tudo, né? Mas vou, gente, com medo. E já aviso. Quando chego lá, já aviso pro dentista. Eu morro de medo de anestesia. Morro de medo de arrancar dente. Já aviso logo. E ainda peço, se tiver alguma coisinha para passar na gengiva antes de dar anestesia, aquelas pomadinhas que anestesia antes, eu prefiro. Tenho medo de injeção. Se eu puder correr, quando o médico fala, vai tomar injeção? Ah, quantas vezes deixei de tomar? Quantas vezes deixei de tomar? E quando vou tomar, fico falando, espera um pouco. Até a enfermeira perder as estribeiras. Porque às vezes já aconteceu. Já aconteceu assim, do enfermeiro falar pra mim, nossa, a senhora teve 4 filhos, tem medo de uma injeção, que não sei o quê. Já aconteceu isso comigo. Mas que eu tive 4 filhos normais. Então, quando eles perguntam, eu falo, né? Eles perguntam, já teve filho? Já? Normal? Mas dói menos do que um filho normal. E a senhora tá com medo de uma injeção? Às vezes ele, sabe? Eu fico com tanto medo que até o enfermeiro perder as estribeiras. Ou a enfermeira. E tenho medo também, sabe de quê, gente? Talvez você ache uma bobeira, mas eu tenho medo de passar em cima de bueiro. Sabe esses bueiros de rua, assim, onde desce a água? Morro de medo de passar em bueiro. E se eu puder, eu passo em cima do meio-fio, assim, mas não passo em cima daquela placa de ferro, de cimento. E tenho medo de passar naquelas placas de ferro grandes que às vezes eles põem no meio da rua, assim, quando eles estão arrumando. Eu tenho medo. Disso eu também tenho medo. Esses são os meus medos, gente. Esses são os meus medos. E se vocês tiverem medo de alguma coisa aí, comentem aí embaixo do que vocês têm medo, né? Pra gente compartilhar isso, tá bom? E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu faço um outro pra vocês, pra gente dar risada, tá bom? E fiquem com Deus, boa noite, beijo na família, beijo em todo mundo. Curtam aí o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal pra gente bater papo, conversar, dar risada, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Boa noite, queridos.